Jovem desconhecido agarra a mão de velhinha esquecida, revelando uma fortuna oculta. Na pequena cidade de São Belas, onde o tempo parecia ter parado, Lucas caminhava pelas ruas desertas. O sol se escondia por trás de nuvens pesadas, criando uma atmosfera de melancolia. Ele sempre se sentiu um estranho em seu próprio lar, cercado por memórias e rostos que pareciam esquecer a sua existência. Neste dia cinzento, estava decidido a fazer algo diferente. Ao atravessar a praça, seus olhos se fixaram em Dona Gertrudes, uma velhinha de cabelos brancos e olhar distante, que tentava com muita dificuldade atravessar a rua estreita. "Deixe-me ajudá-la, Dona Gertrudes", Lucas disse, aproximando-se dela. Sua voz soou quase como um grito em meio ao silêncio da cidade. A mulher, surpreendida, olhou para ele com cautela, mas aceitou a mão estendida. Ao segurá-la, um frio percorreu a espinha de Lucas. Era como se o toque da velha fosse um portal que o levava a um passado sombrio. Rapidamente, ele guiou-a para o outro lado da rua, um ato simples, mas que apenas começava a desvendar um emaranhado de segredos. Quando finalmente soltou a mão dela, um brilho estranho capturou sua atenção. A velhinha, antes esquecida por todos, olhou para Lucas com uma intensidade que o fez estremecer. "Cuidado, jovem. A curiosidade pode ser uma armadilha." Ela sussurrou, como se tivesse pressentido algo. A frase ecoou em sua mente, mas o impulso de descobrir mais sobre Dona Gertrudes e sua velha casa era irresistível. Uma sensação inexplicável o atraía. Depois de ajudá-la, Lucas decidiu finalmente visitar a casa dela. Era uma construção antiga, com janelas empoeiradas e um jardim sufocado por ervas daninhas. Estava impregnado com o cheiro de um passado que poucos conheciam. Rapidamente, ele explorou o local. Ao retirar um tapete desgastado do chão, seus olhos se arregalaram ao perceber uma tampa de madeira sob os pés. Um misto de excitação e medo tomou conta de seu corpo. Seria ali que o segredo da fortuna se escondia? No entanto, antes que pudesse tomar uma decisão, passos de botas ecoaram atrás dele. Um homem surgiu na porta, com um olhar faminto e malévolo. "O que você está fazendo aqui?" A voz dele era grave, repleta de uma ameaça velada. Lucas sentiu o coração disparar. Sua mão escorregou involuntariamente sobre a tampa. O homem, claramente um colecionador de relíquias, estava a um passo de descobrir o que estava prestes a ser revelado. Cortando a tensão com um fio de coragem, Lucas olhou para Dona Gertrudes, que agora observava tudo em silêncio, como se soubesse que a vida dela estava prestes a mudar. Ele percebeu que a velha senhora não era apenas uma estranha, mas parte de algo muito maior. Um legado que ele não compreendia ainda. A riqueza material estava a poucos centímetros dele, mas o amor e a empatia que começava a sentir por Dona Gertrudes pesavam muito mais. Agora, a questão não era apenas sobre a fortuna, mas sobre o que cada um estava disposto a sacrificar por aqueles que amam. Lucas estava prestes a se perder em um dilema moral entre tesouros e laços familiares, sem saber que os mistérios do passado estavam prestes a se entrelaçar com seu próprio futuro. "Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir." Lucas não desviava o olhar de Dona Gertrudes. Ela parecia tão frágil,
mas havia uma intensidade em seus olhos, como se carregasse o peso de segredos antigos. O homem de botas, no entanto, entrava na cena com um ar ameaçador. O coração de Lucas batia rápido e um nó se formou em sua garganta. Ele podia sentir a tensão no ar. Eu não estou aqui para causar problemas, Lucas tentou explicar, mas sua voz soou tímida diante do homem imponente, o famoso colecionador de relíquias que todos na cidade temiam, conhecido por ser implacável em suas buscas. O olhar do homem se concentrou na tampa de madeira sob os pés de Lucas. O que você? Esconde aí! A voz dele elevou-se, como se soubesse que algo valioso estava prestes a ser revelado. Nesse instante, Dona Gertrudes deu um passo à frente. Deixe-o em paz, ele só estava ajudando, disse ela com uma força que surpreendeu Lucas. Ele nunca imaginei que aquela velhinha tivesse tanta coragem. Mas antes que o homem pudesse responder, algo inesperado aconteceu. Um barulho alto e estrondoso, como um trovão, irrompeu do céu cinzento, e uma chuva torrencial começou a cair. Nesse momento, todos os olhares se voltaram para o céu, e foi quando Lucas notou uma luz forte, um clarão, que parecia surgir do local onde ele se encontrava. Ele não percebeu que a tampa de madeira estava se movendo ligeiramente, quase como se algo lá dentro quisesse se libertar. O homem, perdido em sua própria raiva, não reparou. Mas Dona Gertrudes, com os olhos arregalados, exclamou: Ele não pode saber! Rápido, Lucas! Faça algo! A adrenalina tomou conta de Lucas. Sem pensar duas vezes, ele rapidamente ergueu a tampa, revelando uma caixa velha e empoeirada. Quando a abriu, um brilho ofuscante rompeu dali de dentro, iluminando todo o ambiente. Um eco misterioso reverberou, como se vozes de outrora estivessem sussurrando no vento. E, de repente, uma folha envelhecida pulou para fora da caixa, flutuando como uma pena ao vento até parar bem à frente de Lucas. O homem, agora atordoado, avançou um passo, tentando alcançar a folha. Mas foi então que a verdade veio à tona, como uma revelação devastadora. Ao tocar a folha, Lucas sentiu uma corrente elétrica correr pelo seu corpo. Ele a puxou com força, e o que ele leu fez seu coração parar. Era um testamento, o testamento de Dona Gertrudes. Com cada palavra lida, uma nova camada de choque se desenvolava. Havia menções a uma fortuna, sim, mas não apenas isso. Uma maldição. A fortuna estava ligada a um crime cometido há décadas na cidade, e Dona Gertrudes não era apenas uma velhinha esquecida. Ela era herdeira de algo muito mais obscuro. Lucas sentiu a pele arrepiar. Enquanto o homem esticava a mão, sua expressão mudou de raiva para incredulidade. Você é a verdadeira dona disso tudo. Ele gritou, como se acabasse de entender a gravidade da situação. Dona Gertrudes fez um movimento sutil, mas firme. Não deixe que ele te manipule. As palavras dela carregavam um peso quase profético, mas Lucas estava perdido. A conexão com a velhinha havia mudado. Agora tudo estava entrelaçado com um legado que ninguém poderia compreender ainda. A chuva forte caía, e o cenário se tornava um caos. O que isso significava para Lucas? Para Dona Gertrudes? Ele agora não só buscava a verdade, mas também lutava contra um destino que parecia ter sido escrito para ele. E o que o homem de botas faria a seguir? A imprevisibilidade da situação cortava o ar como uma faca afiada. Lucas segurou firme a folha. Sua vida nunca mais seria a mesma. O dilema que enfrentava agora não era apenas sobre fortuna ou um legado, mas sobre como escapar de uma trama de traição e desvelar segredos que poderiam ameaçar a vida de todos ao seu redor. Enquanto Lucas segurava a folha amarelada, a tensão no ar era palpável. O olhar do homem de botas se fixou na folha.
Sua expressão oscilou entre o desespero e a cobiça. Dona Gertrudes, com uma voz firme, gritou: "Cuidado, Lucas! Não a toque!" Mas a curiosidade de Lucas era maior que qualquer aviso. Ao se inclinar para ler de novo, algo começou a acontecer. Uma energia pulsante emanava da folha. Um zumbido que ecoava dentro da mente de Lucas. Suas mãos tremiam enquanto ele lia as palavras, e um leve vento começou a girar ao seu redor. Nesse instante, um mundo pareceu desacelerar e ele viu a fúria nos olhos do colecionador se intensificar. "Você não tem ideia de com que está lidando", ele urrou, avançando em direção a Lucas. Quando Lucas ergueu o olhar, suas pupilas se dilataram. Uma sombra se projetou sobre ele, e o som de vozes sussurrantes começou a aumentar, como se todas as almas perdidas escondidas naquela caixa tivessem resolvido se manifestar. Ele nunca havia sentido nada assim. A folha vibrava em sua mão, quente e fria ao mesmo tempo, como uma parte de um quebra-cabeça que se recusava a se encaixar. Mas foi então que a revelação chegou. Uma imagem clara surgiu em sua mente. Ele viu Dona Gertrudes em um vestido de noiva, rindo ao lado de um homem alto, com traços que ele reconhecia instantaneamente. Era seu próprio avô, que ele pensava ter morrido em um acidente sem explicação. A cena se desfez tão rapidamente quanto apareceu, mas naquele único vislumbre, tudo mudara. "Você é da família", Lucas exclamou, o choque o atingindo como se fosse uma onda. A expressão de Dona Gertrudes mudou. A fragilidade se desfez como uma névoa ao sol. Os olhos dela, antes distantes, estavam agora iluminados por um fogo ancestral. "Sim, Lucas. Você é o herdeiro, não apenas de bens, mas de segredos que nunca deveriam ser revelados." A voz dela tremia, e Lucas percebeu que as palavras dela eram tanto um aviso quanto uma bênção. O homem de botas riu, mas não havia diversão em seu riso. "Isso é impossível. Eu conheço a história. Você está sendo enganado." Porém, a incerteza em seu tom deixava claro que ele não tinha certeza de nada. O ar estava carregado de revelações prestes a serem desveladas. E então, outro barulho irrompeu. Um estrondo que reverberou até nos ossos de Lucas. O chão sob eles começou a tremer. Algo estava prestes a se revelar. As janelas da casa vibraram e a chuva torrencial se intensificou, batendo contra o telhado como um tambor frenético. Com cada batida, uma frustração crescente se movia no coração de Lucas. "Rápido! Temos que ir agora!" Dona Gertrudes exclamou, puxando Lucas pelo braço. Mas ele hesitou, sua mente girando. Era uma corrida contra o tempo, mas suas raízes estavam entrelaçadas em algo que ele mal compreendia. O homem de botas, percebendo que tinha perdido o controle, começou a avançar. Sua expressão agora uma máscara de desespero. "Não! Volte! Você não sabe o que está fazendo!" Dona Gertrudes, agora revelando uma força que idealizara em sua aparência frágil, retirou algo de dentro do vestido. Um pequeno retrato amarelado. Ele e sua avó nos braços dela. O choque nasal que atravessou a sala fez Lucas sentir um aperto no peito. Imagine o homem que havia sido apresentado como um mero coletor de relíquias guardava um sobrevivente de um amor perdido há décadas. "O quê?" Lucas estava prestes a perguntar, mas a palavra morreu em sua boca. As revelações e a turbulência fizeram-no lose the ground beneath him. Ele olhou nos olhos de Dona Gertrudes, buscando respostas, mas quando a chuva se intensificou, uma sombra surgiu atrás do homem de botas. Um alvoroço cortou o ar, como se o clima mudasse com a tempestade. "Você é mais importante do que imagina, Lucas", ela gritou, mas já era tarde. O homem de botas começou a avançar, com uma força descontrolada, e Lucas sentiu o medo enraizar-se na sua pele.
O que significava toda aquela obrigação? O que faria com essa herança que não pediu? Então, a casa em si pareceu tremer. A caixa que ele havia aberto começando a emitir um brilho intenso que iluminava tudo à sua volta. E no ápice da luminescência, uma verdade obscura e devastadora jorrou. Não apenas segredos, mas algo muito mais profundo e aterrorizante. No calor daquele momento, a casa se desfez, e Lucas entendeu que a história dele de Dona Gertrudes estava prestes a ser contada de um jeito que nem ele estava preparado para suportar. E o que aconteceria depois disso? Ela realmente era o que dizia ser? Lucas estava paralisado. A folha nas mãos trazia verdades que explodiam em sua cabeça. Quando ele olhou para Dona Gertrudes, tentou entender o que estava acontecendo. Mas a força do que sentia foi interrompida por um tremor que sacudiu o chão sob seus pés. O ambiente ao redor pareceu tremer em resposta ao que estava prestes a ser revelado. "Rápido, Lucas! Temos que sair!" Dona Gertrudes gritou com um brilho frenético em seus olhos. Mas o curioso tinha a mente dividida. A herança, a maldição, tudo começava a fazer sentido. Mas havia algo mais, algo oculto na voz da velhinha. Ele viu a sombra do homem de botas se aproximando, o desespero estampado em seu rosto, e a adrenalina pulsando como um grito dentro dele. Então, uma luz ofuscante surgira da caixa, um brilho que parecia ter vida própria. Assim que a luz iluminou o ambiente, os sussurros se tornaram mais altos, e as palavras ancestrais pareciam ecoar, envoltas em uma névoa que dançava ao redor de Lucas. Era como se o passado estivesse se entrelaçando com o presente, uma teia de eventos prestes a ser desfeita. E antes que pudesse reagir, a casa explodiu em sons apavorantes, um gemido como se as paredes estivessem reclamando. O homem de botas, agora em um frenesi de desespero, avançou, mas ele não estava sozinho. Uma figura emergiu da sombra, uma mulher, com cabelos longos e um vestido que parecia emanar um brilho prateado. Era sua mãe, uma lembrança distante, que ele pensava estar perdida para sempre. "Lucas!" ela gritou, os olhos cheios de lágrimas. A intensidade do momento o atingiu como um soco no estômago. "Você não pode deixar que isso aconteça." As palavras dela ecoaram, e tudo ao seu redor parou. A conexão instantânea trouxe um turbilhão de emoções. Você está viva!" A voz de Lucas tremia, misturando incredulidade com esperança. Ele queria entender, precisa entender, mas o caos em volta estava crescendo. "Não é hora para isso, Lucas." Ela soltou, olhando para Dona Gertrudes. "Ela nunca foi o que você pensa. É uma traidora. A bomba jogada fez o mundo de Lucas desplugar. Como pode ser? A imagem da velhinha frágil que o havia ajudado, agora se transformando na vilã. As peças do quebra-cabeça eram mais confusas do que nunca. E ele se viu perdido em um labirinto de emoções. "Tá brincando? Ela me ajudou! Como você!" Ele começou, mas sua mãe o interrompeu. "Ela é responsável por tudo isso." O tom dela era um grito de advertência. Os dois homens que a perseguiram, a fortuna que agora ameaçava todos, a maldição que induzia a traição. Era tudo entrelaçado em um destino que Lucas estava começando a entender. Mas antes que pudesse processar completamente, um rugido ensurdecedor cortou o ar. A casa estava desabando e sombras antigas tomaram forma ao seu redor. Dona Gertrudes, em sua fragilidade, agora se erguia como uma figura imponente. "Você não sabe de nada, Lucas. A verdade não é o que parece." O ar estava cheio de tensão e Lucas se sentiu desmoronar. O que está acontecendo? As palavras de sua mãe e o olhar de Dona Gertrudes se cruzavam como flechas em um jogo de xadrez em que ele não tinha as peças. As revelações estavam apenas começando e o choque fez seu coração acelerar.
A chuva agora batia incessantemente na casa. A luz pulsante da caixa estava ficando mais fraca. Todos estavam em uma encruzilhada. Lucas olhou para a caixa, um símbolo. De tudo o que ele havia descoberto, as sombras o cercavam. O homem de botas tremia em impotência. E a presença de sua mãe trazia tanto alívio quanto confusão. O destino de todos dependia do que ele escolhesse fazer a seguir. "Qual é a verdade?" ele gritou, sua voz ecoando na tempestade que se formava ao redor. Mas a resposta permanecia escondida nas sombras, prestes a ser revelada. Lucas estava paralisado. As palavras de sua mãe ainda ecoavam na sua mente, enquanto ele tentava processar tudo o que estava acontecendo. O brilho da caixa já diminuía, mas o labirinto de emoções na sua cabeça parecia crescer a cada segundo. Uma mistura de raiva e confusão se acumulava no seu peito. Ele não sabia em quem confiar. A casa continuava a tremer. O caos ao redor se intensificava, e um grito de Dona Gertrudes cortou o ar. "Lucas, não se deixe levar. Sua mãe tem razões para temer a verdade." Mas era difícil enxergar a fragilidade na voz dela, agora que estava cercado por tantos segredos obscuros. O homem de botas riu sarcasticamente. "A verdade sempre vem à tona, garota. Mesmo que você não queira." Lucas olhou para sua mãe. As lágrimas escorriam pelo rosto dela. "Você não sabe quem ela realmente é." As palavras formaram um vazio na mente dele. Ele queria gritar, mas a tempestade do lado de fora parecia absorver todo o som. Ele sabia que tinha que agir, mas as revelações o estavam consumindo. "O que você fez, mamãe?" Lucas entrou em pânico. Suas mãos tremiam. Ele queria respostas, mas a mistificação só aumentava. "Por que você foi embora? Por que tudo isso?" Assim que olhou para Dona Gertrudes, notou que ela estava envolta em uma aura de poder. Havia algo ali, uma força que fez o ar ficar mais pesado. Então, como num filme de terror, a caixa irradiou uma luz tão intensa que Lucas ficou temporariamente cego. Ele ouviu um grito e, ao abrir os olhos, viu algo que seus sentidos não podiam aceitar. O rosto de Dona Gertrudes se transformou. Suas feições agora eram as de uma jovem mulher, com olhos profundos e um sorriso misterioso. A mulher que viu na visão dele agora estava à sua frente, e a verdade quase o derrubou. Você é a mesma pessoa?" Ele sussurrou, o choque fazendo sua voz vacilar. Os olhos de Dona Gertrudes brilharam, e a tempestade ao redor pareceu acalmar. "Eu sou, Lucas, mas não da forma que você pensa." Ela falou com uma calma sobrenatural. "Os segredos que você está prestes a descobrir vão além do que você imagina." O homem de botas, que havia estado em silêncio, não aguentou. "Isso é impossível! Você não pode!" E então, num movimento rápido e desesperado, ele lançou-se sobre Lucas, tentando pegar a folha da caixa. Mas antes que pudesse alcançar, uma luz intensa envolveu os dois. Era como se todas as energias ocultas daquele lugar tivessem se concentrado naquele um instante. Lucas sentiu um tremor, mas não era apenas físico. Era como se as almas que estavam presas ali buscassem liberdade. A casa começou a colapsar ao redor deles, e a janela atrás do homem de botas explodiu em 1000 pedaços. Ele se virou, olhando para Lucas com um misto de medo e raiva. "Você destruiu tudo! Não faça isso!" A intensidade da cena subiu como uma onda implacável. Lucas, sentindo a necessidade de proteger não só a si mesmo, mas também a Dona Gertrudes e sua mãe, gritou: "Saia da minha vida! Você não pode mais controlar nada!" E ali, no ápice do que parecia ser a destruição de tudo, a cabeça de Lucas girou. Ele pressentiu uma verdade escondida que todos estavam ocultando. O que Dona Gertrudes queria esconder poderia ser a chave para a sua sobrevivência. O que está acontecendo?
Me diga a verdade. Quem é você de verdade? Dona Gertrudes fechou os olhos, e quando os abriu novamente, não havia mais ela. Era como se algo tivesse mudado dentro dela. Eu sou o que você precisa, Lucas. E a herança que você guarda é muito grande, maior do que você pensa. Mas a escolha é sua. Você vai abraçar o que vem pela frente ou vai deixar tudo isso para trás? Lucas sentiu o pavor subir pela espinha, mas também uma ponta de esperança. A chuva agora caía em torrente, misturando-se ao caos. Ele teve que decidir: seguir a verdade que estava prestes a ser revelada ou tentar escapar e deixar todos ao seu redor. Então a casa desabou em um estrondo ensurdecedor, e nas sombras ele viu a figura de sua mãe se dissolver. Lucas, não! O grito dela ecoou, e no meio da confusão ele ficou sem palavras. Uma nova verdade se revelava, mais devastadora do que ele poderia imaginar. E ali, numa fração de segundo, a pergunta pairou no ar. Quem era o verdadeiro traidor? E qual seria o preço que Lucas teria que pagar pela verdade? A tempestade rugia ao seu redor. E a essência do que ele acreditava começou a se desvanecer. Lucas estava paralisado, as palavras de sua mãe ainda girando em sua mente. O peso do que havia aprendido era esmagador. A casa tremia e ele se sentia à beira do abismo. O brilho da caixa diminuía, mas algo pulsava dentro dele, levando-o a uma decisão urgente. A sombra do homem de botas se aproximava, e a vontade de proteger Dona Gertrudes e sua mãe crescia dentro dele. Qual é a verdade? Ele gritou. Mas a tempestade ao redor parecia engolir seus questionamentos. Uma onda de energia atravessou a sala. Lucas sentiu como se estivesse sendo puxado para algo maior. E então, no meio da confusão, aconteceu. Um grito, não, um rugido, ecoou da caixa. A luz voltou a brilhar e todos os olhos se voltaram para Dona Gertrudes. O rosto dela nada mais era do que uma máscara. E lentamente, essa máscara começou a se desfazer, revelando um rosto jovem e belo. O coração de Lucas parou. Você é. Ela! Ele exclamou, o terror preenchendo seus olhos. Você é a verdadeira guardiã. Suas palavras jorraram como um dia ensolarado em um céu nublado, escuro e confuso. Aos poucos, a figura de Dona Gertrudes começou a se elevar. As paredes da casa tremiam sob o peso da revelação. E o homem de botas, que antes parecia invencível, agora recuava, olhos arregalados e pálidos. Você não sabia, jovem? A nova face de Dona Gertrudes sorria. Mas seus olhos estavam cheios de uma sabedoria que transcendente o tempo, como se soubessem muito mais do que a mente de Lucas poderia suportar. Eu sou a guardiã da fortuna, mas também sou o que mantém a maldição. E você está no centro de tudo isso. Lucas sentiu a verdade como uma facada. O homem de botas estava desesperado. Você enganou todos nós. Esse foi o plano desde o começo. Ele gritou, uma mistura de raiva e incredulidade. A tensão mudava para uma batalha de vozes. Lucas olhou para sua mãe, que observava tudo em completo silêncio, e as lembranças de momentos fugazes começaram a se desfazer. A verdade nunca é simples, meu querido. A voz de Dona Gertrudes ressoou como um eco arrepiante. Se você não agir agora, todos nós perderemos. E naquele instante tudo aconteceu de uma vez. O chão sob os pés de Lucas ruiu. Ele caiu em um abismo, e tudo ao seu redor era um turbilhão de sombras e luzes. Ele estava em uma outra dimensão, onde as memórias e segredos dançavam como fantasmas. Memórias de sua infância, da velhinha que havia ajudado, da sua avó, tudo entrelaçado em um único fio do destino. Mas a reviravolta não parou por aí. Ele viu uma cena clara
Imagens rápidas de sua infância misturadas com momentos de dor e alegria. Seu avô, não morto em um acidente, mas aprisionado em outra realidade, uma vítima da maldição que agora fazia sentido. A ideia do avô tirado dele por gerações lhe trouxe um nó na garganta. Meu avô ainda está vivo? A pergunta escapuliu de seus lábios. Confie em mim, Lucas, Dona Gertrudes disse. Sua voz agora é uma súplica. Nós podemos salvar o que restou, mas você precisa fazer uma escolha. E se eu não quiser fazer parte disso? Ele rebateu, a raiva agora mesclada com o desejo de saber a verdade. E se eu escolher a minha própria vida? A casa estava em ruínas, a tempestade rugia, e a linha entre o passado e o presente se tornava borrada. A luz da caixa pulsava, e o homem de botas, agora invariavelmente mais fraco, havia se tornado quase uma sombra de quem era antes. Você não pode fugir do seu destino! Ele gritou. Mas Lucas já havia decidido. A pergunta do passado martelava na sua mente. E quando Lucas olhou para Dona Gertrudes e sua mãe, viu algo que jamais esperaria. Um sorriso sinistro no rosto da sua mãe. Você realmente acha que eu não sabia? Você nunca deveria ter descoberto a verdade. E enquanto dizia isso, um brilho ameaçador iluminou seu olhar. Lucas sentiu seu coração parar. A traição estava mais próxima do que ele nunca imaginara. Então você sabia de tudo, mamãe! O grito dele era um misto de dor e raiva. O chão tremia mais intensamente. O que era real? O que era verdade? O que ele poderia confiar? Neste colapso total, Lucas estava diante de um inimigo que nunca imaginara. Tudo o que construiu, todos os laços que pensou ser verdadeiros, estavam desmoronando ao seu redor. Com um último lampejo de luz, a caixa desapareceu em um estalo, e Lucas gritou: Não! O que você fez, mãe? Neste momento, tudo ao seu redor se desfez, e ele se viu novamente na Praça de São Belas. Mas nada era o mesmo. A tempestade havia levado consigo as verdades, os laços e a maior doçura de um sonho desmoronado deixado em sua memória. E quando as vozes da cidade retornaram, ele percebeu que o silêncio trazia perguntas que ninguém poderia responder. A vida, como ele conhecia, tinha mudado para sempre. E agora, a verdadeira busca pela verdade estava apenas começando. Lucas estava paralisado, as palavras de sua mãe ainda girando em sua mente. O peso do que havia aprendido era esmagador. A casa tremia, e ele se sentia à beira do abismo. O brilho da caixa diminuía, mas algo pulsava dentro dele, levando-o a uma decisão urgente. A sombra do homem de botas se aproximava, e a vontade de proteger Dona Gertrudes e sua mãe crescia dentro dele. Qual é a verdade? Ele gritou, mas a tempestade ao redor parecia engolir seus questionamentos. Uma onda de energia atravessou a sala. Lucas sentiu como se estivesse sendo puxado para algo maior. E então, no meio da confusão, aconteceu. Um grito, não, um rugido, ecoou da caixa. A luz voltou a brilhar e todos os olhos se voltaram para Dona Gertrudes. O rosto dela nada mais era do que uma máscara, e lentamente essa máscara começou a se desfazer, revelando um rosto jovem e belo. O coração de Lucas parou. Você é ela, ele exclamou, o terror preenchendo seus olhos. Você é a verdadeira guardiã. Suas palavras jorraram como um dia ensolarado em um céu nublado, escuro e confuso. Aos poucos, a figura de Dona Gertrudes começou a se elevar. As paredes da casa tremiam sob o peso da revelação. E o homem de botas, que antes parecia invencível, agora recuava, olhos arregalados e pálidos. Você não sabia, jovem? A nova face de Dona Gertrudes sorria, mas seus olhos estavam cheios de uma sabedoria que transcendente o tempo, como se soubessem muito mais do que a mente de Lucas poderia suportar.
Eu sou a guardiã da fortuna, mas também sou o que mantém a maldição. E você está no centro de tudo isso. Lucas sentiu a verdade como uma facada. O homem de botas estava desesperado. Você enganou todos nós. Esse foi o plano desde o começo. Ele gritou, uma mistura de raiva e incredulidade. A tensão mudava para uma batalha de vozes. Lucas olhou para sua mãe, que observava tudo em completo silêncio, e as lembranças de momentos fugazes começaram a se desfazer. A verdade nunca é simples, meu querido. A voz de Dona Gertrudes ressoou como um eco arrepiante. Se você não agir agora, todos nós perderemos. E naquele instante, tudo aconteceu de uma vez. O chão sob os pés de Lucas ruiu. Ele caiu em um abismo. E tudo ao seu redor era um turbilhão de sombras e luzes. Ele estava em uma outra dimensão, onde as memórias e segredos dançavam como fantasmas. Memórias de sua infância, da velhinha que havia ajudado, da sua avó. Tudo entrelaçado em um único fio do destino. Mas a reviravolta não parou por aí. Ele viu uma cena clara, imagens rápidas de sua infância, misturadas com momentos de dor e alegria. Seu avô, não morto em um acidente, mas aprisionado em outra realidade, uma vítima da maldição que agora fazia sentido. A ideia do avô tirado dele por gerações lhe trouxe um nó na garganta. Meu avô ainda está vivo? A pergunta escapuliu de seus lábios. Confie em mim, Lucas, Dona Gertrudes disse. Sua voz agora uma súplica. Nós podemos salvar o que restou, mas você precisa fazer uma escolha. E se eu não quiser fazer parte disso? Ele rebateu. A raiva agora mesclada com o desejo de saber a verdade. E se eu escolher a minha própria vida? A casa estava em ruínas. A tempestade rugia, e a linha entre o passado e o presente se tornava borrada. A luz da caixa pulsava, e o homem de botas, agora invariavelmente mais fraco, havia se tornado quase uma sombra de quem era antes. Você não pode fugir do seu destino, ele gritou, mas Lucas já havia decidido. A pergunta do passado martelava na sua mente. E quando Lucas olhou para Dona Gertrudes e sua mãe, viu algo que jamais esperaria. Um sorriso sinistro no rosto da sua mãe. Você realmente acha que eu não sabia? Você nunca deveria ter descoberto a verdade. E enquanto dizia isso, um brilho ameaçador iluminou seu olhar. Lucas sentiu seu coração parar. A traição estava mais próxima do que ele nunca imaginara. Então você sabia de tudo. Mamãe! O grito dele era um misto de dor e raiva. O chão tremia mais intensamente. O que era real? O que era a verdade? O que ele poderia confiar? Neste colapso total, Lucas estava diante de um inimigo que nunca imaginara. Tudo o que construiu, todos os laços que pensou ser verdadeiros, estavam desmoronando ao seu redor. Com um último lampejo de luz, a caixa desapareceu em um estalo, e Lucas gritou. Não! O que você fez, mãe? Neste momento, tudo ao seu redor se desfez, e ele se viu novamente na Praça de São Belas, mas nada era o mesmo. A tempestade havia levado consigo as verdades, os laços e a maior doçura de um sonho desmoronado, deixado em sua memória. E quando as posses da cidade retornaram, ele percebeu que o silêncio trazia perguntas que ninguém poderia responder. A vida como ele conhecia tinha mudado para sempre. E agora, a verdadeira busca pela verdade estava apenas começando. Lucas estava paralisado, as palavras de sua mãe ainda girando em sua mente. O peso do que havia aprendido era esmagador. A casa tremia e ele se sentia à beira do abismo. O brilho da caixa diminuía, mas algo pulsava dentro dele, levando-o a uma decisão urgente. A sombra do homem de botas se aproximava, e a vontade de proteger Dona Gertrudes e sua mãe crescia dentro dele.
Qual é a verdade? Ele gritou. Mas a tempestade ao redor parecia engolir seus questionamentos. No instante em que a casa se desfez em sombras, uma luz intensa surgiu das ruínas, preenchendo o espaço com uma energia palpável. Lucas! A voz de Dona Gertrudes cortou o ar, grave e poderosa. A figura dela brilhava como um farol, e as sombras em volta pareciam recuar. Mas, ao mesmo tempo, a expressão dela estava carregada de preocupação. A maldição precisa ser quebrada. De repente, uma explosão de luz irrompeu do chão. Lucas olhou para a fonte e, em um piscar de olhos, viu uma fenda se abrindo. Era um buraco, um abismo de escuridão e luz. E nesse mesmo momento, tudo começou a girar. Os pedregulhos voavam e as paredes da casa se dissolviam como se fossem feitos de papel. Então, naquele caos descontrolado, um grito ecoou. Era a voz de sua mãe e não era um grito de desespero, mas de satisfação. Você finalmente descobriu a verdade, meu filho. Assim que a tempestade ao seu redor se acalmou, ele viu a expressão dela se transformar em algo que Lucas nunca imaginou. Ela sorriu, mas não era um sorriso carinhoso. Era algo frio, distante. Você sabe de onde tudo vem, não é? Que você é o verdadeiro escolhido? Ela disse, seus olhos brilhando de uma forma que assustava. O peito de Lucas se apertou. Você está do lado errado. Você se vendeu. Eu fiz o que precisava ser feito, ela respondeu. Sua voz firme e calma, quase como uma ameaça disfarçada. Você não pode entender. A fortuna, a maldição, isso está no seu sangue. Você é a chave para o que está por vir. O homem de botas, agora recuperando o que lhe restava de coragem, começou a rir. Você não sabe no que se meteu, garoto. A verdade é que a sua mãe não é quem você pensa. A disputa pela fortuna não é pela herança, mas por um poder antigo que os dois parecem não compreender. Lucas olhou em volta. Sua cabeça girava, confusa. Como assim? Ele queria entender. Precisava entender. O que você quer dizer com isso? Gritou, se sentindo consumido pela dor da traição. Mas um estrondo ecoou, e a fenda parecia se alargar, engolindo tudo ao redor. A luz emitida por Dona Gertrudes dançava como chamas em uma brisa forte. Então, uma visão chocante se formou na luz. Ele viu uma série de imagens. Sua mãe, em um ritual sombrio, cercada por pessoas de vestes escuras, manipulando o destino de vidas. Ela fez um pacto, não com o bem, mas com as sombras do passado, anunciou Dona Gertrudes, sua voz agora cheia de dor. Você pode ser herdeiro da fortuna, mas também da destruição que ela traz. Lucas sentiu o coração acelerar. Era como um tiro. Ele estava prestes a perder tudo. Então, tudo foi uma mentira? Cada momento que passei com você? Ele encarou a mãe, os olhos cheios de lágrimas, uma tempestade de emoções borbulhando dentro dele. Você não é apenas a minha mãe. Você é a razão de tudo isso. E enquanto a fenda se expandia, sua mãe deu um passo à frente à confiança dela, ofuscando qualquer medo que ele sentisse. Sim, Lucas, tudo o que fiz foi para que você pudesse um dia reivindicar o seu lugar. O poder que você tem é único, especial. Juntos podemos ser imbatíveis. Dona Gertrude sentiu o peso da revelação. Você não pode deixar a ambição dela consumir seu futuro. É uma armadilha. Mas a voz de Lucas mal conseguia escapar. Ele estava preso em uma teia de segredos, e tudo girava em torno daquela verdade devastadora. E nesse clímax, algo aconteceu. O chão sob ele se partiu, um rugido ensurdecedor. Com a fenda aberta, uma sombra se ergueu do abismo. Era uma forma indefinida, mas a presença era inegavelmente poderosa. Lucas ficou paralisado.
os batimentos dele ecoando como tambores em meio ao horror. E no instante em que a sombra se aproximava, a realidade ao redor parecia se curvar. Um sorriso frio irradiou da forma, uma lembrança de algo esquecido, de um poder que havia sido selado por muito tempo. Eu estou de volta. A voz reverberou e o mundo se encheu de um silêncio apavorante. O que Lucas havia escolhido? E que verdade havia sido desencadeada? Todo o passado dele desmoronava em uma ferida aberta, revelando que o maior segredo ainda estava por vir. E a única pergunta que ecoava era: o que isso significava para todos eles? A sombra que emergiu do abismo encheu o ar com uma energia opressiva. Lucas sentiu seu coração disparar enquanto que parecia ser uma entidade antiga tomava forma diante dele. Os olhos da figura cintilavam como chamas, e seu olhar penetrava através da alma de todos ali presentes. A tempestade lá fora rugia, mas o verdadeiro horror estava bem na frente deles. Você se esqueceu de mim, Lucas? A voz ecoou como um trovão, e o mundo pareceu parar. Uma lembrança vaga se acendeu na mente de Lucas, mas a realidade era confusa e nebulosa. Sou eu, e sempre estive mais perto do que você imagina. A figura se aproximou, e Lucas percebeu que, de algum modo, conhecia aquela presença. Seu coração parou. Era sua avó, a mesma mulher que ele havia perdido em um acidente há anos. Vovó? Sua voz tremia, misturando medo e incredulidade. Como você? Fui forçada a viver nas sombras, mas sempre estive aqui, observando, esperando. As palavras dela eram como facas, cada sílaba cortando mais fundo. E você, Lucas, carrega um legado que ajudará a recuperar o que foi tirado de mim. Mas isso depende de você. A revelação caiu como uma bomba. Ele sempre pensou que sua avó estivesse distante, morta em um acidente trágico. Mas agora, diante dele, estava ela, a verdadeira guardiã de segredos que ele nem sabia que possuía. Dona Gertrudes olhou para a figura com uma expressão de reconhecimento e dor. Mas você não podia ter vindo. O homem de botas parecia estar em choque, incapaz de compreender a transformação completa da cena. Isso não é possível. Essa mulher não poderia, nem deveria estar aqui. A avó de Lucas virou-se lentamente e seus olhos ardiam com uma determinação feroz. A verdade é uma lâmina de 2 gumes. Ou você a abraça, Lucas, ou será destruído por ela, afirmou, suas palavras reverberando como um eco ancestral. Mas antes que Lucas pudesse formular uma pergunta, algo inesperado aconteceu. A energia emanada da fenda começou a cristalizar-se, várias formas se formando a partir dela, figuras obscuras dançando em torno de Lucas, quase como se tivessem vida. Todos os segredos que ele não conhecia começaram a se desvelar, enquanto sussurros angustiosos preenchiam o ar. Então, a verdade, a crueza e a dor se uniram em um único grito em sua mente. Enquanto você se perdia em suas dúvidas, eu estava aqui, Lucas. A maldição não. Era apenas sobre a fortuna. Era sobre mim, sobre nós. A expressão dela se suavizou, mas a intensidade estava lá. Sempre estive próxima, mas você nunca olhou. Lucas foi atingido por um ciclo de emoções. A tristeza e a traição se misturavam à confusão e à alegria. Enquanto os fantasmas de seu passado dançavam ao redor dele, ele percebeu o impacto que isso teria. Suas memórias de infância, aqueles dias passados com sua avó, tudo agora havia mudado. Dona Gertrudes, perplexa, esboçou um movimento. Você não pode deixar que essa nova verdade absorva você. A maldição está viva, e se você não controlar isso, ela consumirá tudo ao seu redor. Mas era tarde demais. O homem de botas começou a se agitar. Ele encarou a avó de Lucas com olhos de raiva e desespero.
Isso não vai acabar assim. Vocês estão condenados. A maldição não é uma escolha. E com isso, a tempestade parecia piorar. Relâmpagos cortavam o céu, e o chão sob eles começou a rachar. Lucas sentiu a fúria dentro dele, a necessidade de entender. Ele olhou para sua avó, buscando respostas. O que eu tenho que fazer? Como isso muda tudo? E naquele instante, uma explosão de luz irrompeu da fenda. As figuras que dançavam ao redor dele começaram a se desvanecer, enquanto a presença de sua avó se tornava mais forte. Você terá que fazer uma escolha, Lucas. Uma decisão que nunca imaginou que teria que encarar. Ele sentiu o peso das palavras, a gravidade da situação. O homem de botas avançou, a fúria o consumindo. Você não pode fazer isso. Não com você. O que vinha em seu olhar era desespero, e no fundo, a ideia de que perder a batalha significava perder tudo que ele conhecia. Mas antes que qualquer um pudesse mover-se, um grito cortou a cena. Era um grito de dentro da fenda, e a luz começou a envolver todos, puxando-os para dentro, como uma serpentária voraz. Lucas olhou em volta, a cena toda se desvanecendo, sem saber o que exatamente o aguardava. Ele respirou fundo, tentando encontrar a calma interior que lhe permitisse tomar a decisão certa. O que será de mim se eu aceitar meu destino? E enquanto a luz os engolia, uma onda de lembranças tumultuadas invadiu a mente dele, mostrando o que aconteceu antes e o que estava por vir, revelando que tudo o que ele sabia estava prestes a mudar mais uma vez. Que vilões e heróis não eram o que pareciam, e a verdadeira luta estava apenas começando. Lucas sentiu um frio na espinha. O que ele faria a seguir? Ele estava em uma encruzilhada, entrelaçado em um legado que poderia destruí-lo ou salvá-lo. Lucas sentiu o mundo ao seu redor desmoronar, enquanto a figura de sua avó tomava forma diante dele. Seu coração estava pesado, uma mistura de alívio e incredulidade. A cada palavra que a avó pronunciava, o chão sob seus pés parecia afundar ainda mais. Você sempre soube, não foi? Sempre esteve aqui. A tempestade rugia, mas a luz da fenda iluminava o rosto de sua avó com uma radiação sobrenatural. Lucas, a verdade não é só sobre legados e riquezas. É sobre quem você realmente é. A maldição que assombra nossa família não deve definir seu futuro. Ela estendeu a mão. Um gesto reflexivo. Os olhos de Lucas se arregalaram. Ele queria acreditar, mas as sombras ameaçadoras dançavam ao redor. Do outro lado, Dona Gertrudes, com um semblante decidido, gritou: Retire-se logo dessa fenda, Lucas. O que está dentro dela não é apenas maldição, mas uma escolha. E a escolha estava diante dele. A figura da mãe agora tremia, o sorriso cruel desaparecera, e um desespero profundo tomou conta. Lucas, não a escute, ela quer te manipular. O desespero nas palavras da mãe deixava claro que ela havia perdido o controle da situação. O homem de botas, em pé, observava de longe, sem saber se deveria atacar ou recuar. A tensão subiu. Você pode decidir o que quer fazer com seu destino, disse a avó. Lucas sentiu a presença dela como um cobertor quente em meio ao frio. Era a verdade que ele buscava, a luz no fim do túnel. Mas como confiar com tantas traições pelo caminho? Era preciso agir rápido. Então, com um grito que cortou o ar, ele se lançou em direção à fenda. Eu vou quebrar essa maldição, exclamou, sentindo as sombras tentarem puxá-lo para trás, um frio gelado em seus calcanhares. Ele viu a luz da verdade. À frente, um lugar onde o poder da família poderia se libertar. Uma luta se iniciou dentro dele. Uma batalha entre o medo e a fé. Quando pareceu que aquilo tudo podia acabar em tragédia, uma energia brotou da memória da avó. Era um poder ancestral. Cada sombra que tentava sufocá-lo se desfez em fragmentos de luz quando ele tocou a borda da fenda. Liberdade! Eu escolho liberdade!
A declaração ecoou nas paredes, reverberando como um conjunto de sinos sendo tocados não muito distantes. A fenda se iluminou intensamente, e os gritos de medo da mãe e do homem de botas se misturaram em um só. Com a escolha feita, Lucas sentiu a carga da maldição se dissipar, transformando-se em esperança. Um raio de luz surgiu e atravessou a escuridão. Ele viu as figuras perdidas ao redor dançarem com alegria. Era um momento de transição. E naquele instante, a figura da avó sorriu, e as sombras recuaram. Você fez a escolha certa, Lucas. Agora, você é livre para seguir seu próprio caminho. Mas as palavras ecoaram com um novo significado. Ele não estava apenas livre, mas também atado a um novo destino, carregando o legado e a proteção da verdade. A casa ao redor começou a colapsar, mas antes que tudo se apagasse, ele olhou nos olhos da mãe pela última vez. O medo dela agora era outra coisa, um temor do desconhecido. E quando a luz engoliu tudo, Lucas sentiu uma sensação de paz interior. Ele não sabia onde. O caminho levaria, mas estava determinado a descobrir. O que viria a seguir? O futuro ainda era um mistério. Mas agora, ele era o autor da própria história. Na escuridão que se seguiu, uma voz sussurrou. A jornada apenas começou. E com isso, o silêncio reinou. Você precisa se inscrever agora no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo que traz mais narrativas como essa. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. Compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Não espere nem mais um segundo para apoiar este canal. Somente os verdadeiros fãs entendem a importância de cada um desses gestos.